Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Os sussurros transformaram-se em ondas de choque em Westminster quando Catherine e William tomaram uma atitude sem precedentes que abalou todos os cantos do mundo político e da realeza britânica. Num momento que mais pareceu uma reescrita da história do que uma simples intervenção, o casal real exigiu que Meghan e Harry se apresentassem pessoalmente no parlamento para confrontar de frente o escândalo Epstein, que ressurgia em força. A atmosfera mudou instantaneamente, carregada de tensão, urgência e consequências imprevisíveis. Então, o que terá levado o futuro rei e a futura rainha a tomarem uma atitude tão ousada e pública? E que verdades explosivas estão prestes a vir ao de cima? As provas vazadas que forçaram William e Catherine a um confronto público. Numa manhã gélida e cortante de novembro de 2025, daquelas em que a neblina londrina se agarra aos telhados como um segredo que se recusa a ser revelado, o Palácio de Buckingham erguia-se em quase total silêncio. Os seus portões dourados estavam obscurecidos por um denso véu de névoa. Mas, lá dentro, a atmosfera pulsava com uma tensão mais eletrizante do que qualquer procissão de Estado. Exatamente às 7 da manhã, ainda antes de a cidade despertar por completo, algo sem precedentes quebrou o silêncio. Um vídeo em bruto e sem filtros apareceu no YouTube. Sem a marca do palácio, sem edição refinada, sem argumentista da realeza por trás. O príncipe William estava sentado em destaque, posicionado no que parecia ser o seu escritório privado em Adelaide Cottage. A luz suave de um único candeeiro delineava linhas nítidas no seu rosto, revelando um maxilar cerrado não de raiva, mas de convicção. Os seus olhos estavam firmes, frios e determinados. Ao seu lado, Catherine sentava-se graciosamente direita, uma das mãos repousando no seu braço, a calmaria antes da tempestade que o mundo nunca viu chegar. O vídeo durou menos de 2 minutos, mas cada segundo explodiu como um trovão. A Meghan e o Harry ultrapassaram os limites comigo e com a Catherine, declarou William, com a voz firme, mas carregando o peso de anos engolidos em silêncio. O rei concedeu-nos plena autoridade. Agiremos imediatamente no parlamento. As suas ações prejudicaram a coroa, especialmente após a recente fuga de informação que liga Meghan ao círculo de Epstein. Ela enfrentará as consequências e responderá pelas mentiras que contou enquanto tentava infiltrar-se nesta família. A tela escureceu, estampada com o brasão real. O mundo incendiou-se. O X, antigo Twitter, entrou em erupção em poucos minutos. O ultimato real disparou para o topo das tabelas globais. Mais de 5 milhões de publicações inundaram a plataforma antes do meio-dia, disputando hashtags como número proteja a coroa e número apoie Sussex. As cadeias de notícias entraram em polvorosa. A BBC interrompeu a sua programação normal. A CNN exibiu o vídeo em loop. Analistas, historiadores, críticos, todos se manifestaram ao mesmo tempo. Mas, por baixo do frenesim, um arrepio perturbador pairava sobre a monarquia. Aquilo não era uma declaração, era uma declaração de guerra. Para aqueles que presumiam que o drama do Sussex tinha morrido com os tabloides, este vídeo reabriu a ferida. Trouxe à tona fantasmas do passado, as memórias sucintas de Harry, as quesilhas físicas que descreveu, as acusações que lançou contra a instituição. E agora, com o rei Carlos debilitado pelos implacáveis tratamentos contra o cancro, a situação pareceu mais grave, quase existencial. Fontes internas sussurravam que o próprio rei aprovou a mensagem, incapaz de suportar mais pressão. Em Westminster, os parlamentares murmuravam sobre possíveis repercussões, revogação de títulos, reformas na segurança e até restrições à representação da família real. Mas o verdadeiro terremoto foi emocional. William e Catherine, outrora parte do adorado Quarteto Fantástico, representavam agora o último escudo entre a monarquia e o colapso. O seu ultimato, insistiam as fontes, não tinha motivação de vingança, mas sim de sobrevivência. À medida que a névoa se dissipava lentamente sobre Londres, uma verdade impunha-se pesadamente à nação. Poderá este confronto vazado ser o momento que finalmente remodelará o futuro da monarquia de uma vez por todas? Uma irmandade em ruínas. Na longa e sinuosa história da monarquia britânica, poucas relações brilharam tanto, ou se romperam de forma tão dolorosa como o laço entre o príncipe William e o príncipe Harry. Nascidos com menos de 2 anos de diferença, cresceram não apenas como irmãos, mas como companheiros inseparáveis, moldados pelos mesmos holofotes, pelas mesmas expectativas e pelas mesmas mágoas.
após a morte da princesa Diana. Em 1997, o mundo assistiu à cena em que dois rapazes caminhavam atrás do seu caixão. Dois jovens abraçados, pequenos perante a dor e o destino. Guilherme, o futuro rei. Harry, o reserva que esteve ao seu lado em todos os momentos. A sua infância no Palácio de Kensington foi repleta daquele tipo de traquinices que só dois miúdos criados num ambiente de privilégios tão requintados poderiam aprontar. Escapando pelos corredores, pregando partidas aos funcionários e mantendo-se unidos sempre que surgia algum problema. Mais tarde, os seus laços fortaleceram-se através de experiências militares partilhadas, especialmente durante o período em que Harry serviu no Afeganistão. Mas, por baixo da proximidade, cresciam tensões silenciosas. Estas tensões, segundo fontes próximas, começaram muito antes de Meghan Markle entrar em cena. Com a chegada da vida adulta, veio também a tensão dos caminhos divergentes. William assumiu o papel de herdeiro com crescente responsabilidade, após se ter casado com Catherine em 2011. Harry, por sua vez, passou pelos anos incertos que se seguiram ao serviço militar. Embora os Jogos Invictos de 2014 tenham exibido o carisma e o poder de estrela de Harry, alguns funcionários do palácio observaram discretamente o contraste entre a liberdade de Harry e o dever de William. Não era ciúme, pelo menos não no sentido tradicional, mas uma crescente percepção de que as suas vidas já não eram paralelas. Depois, veio o casamento de Harry com Meghan em 2018, um momento que pareceu esperançoso e moderno para muitos observadores. Mas os relatos ficcionados desses primeiros meses, incluindo dramatizações em séries e recontagens, destacam frequentemente um momento crucial. Um jantar tenso em que William terá tentado alertar Harry para as pressões que Meghan poderia enfrentar dentro da instituição real. Harry, extremamente protetor, interpretou isso como uma intromissão. Esta conversa, segundo alguns, marcou um ponto de viragem. Depois de Harry e Meghan se terem afastado da vida na realeza em 2020, o afastamento entre os irmãos aumentou. Entrevistas públicas e dramatizações das suas experiências alimentaram ainda mais a tensão. Quando Harry lançou a sua autobiografia, Spare, em 2023, a distância emocional aprofundou-se ainda mais. O relato do livro sobre desentendimentos, discussões e memórias dolorosas pintou um retrato de dois irmãos seguindo rumos opostos, cada um convicto de que defendia a sua verdade. Em 2025, relatos retrospectivos e análises ficcionadas descreveram William como profundamente ferido pela forma como os momentos familiares privados tinham entrado no debate global. Catherine, sempre a presença estabilizadora, tentou voltar a ligar as famílias, mas cada passo em frente parecia seguido de 2 passos atrás. A visão de Harry e Meghan sobre a vida na realeza como restritiva e isoladora contrasta fortemente com o caminho que William e Catherine continuam a seguir. Perante feridas tão profundas e verdades conflituosas, será que o outrora inquebrável vínculo entre William e Harry poderá ser restaurado? Um reino sob pressão. No início de 2024, após a confirmação pública do diagnóstico de cancro do rei Carlos, o último encontro presencial entre os dois irmãos reais ocorreu junto à cama do rei no hospital. Um encontro descrito por fontes internas como dolorosamente frio. Harry terá permanecido apenas meia hora antes de regressar a Montecito, um momento que muitos comentadores consideraram posteriormente simbólico do crescente abismo emocional entre os dois príncipes. Agora, com o choque da severa mensagem em vídeo de William ainda a reverberar pelo mundo, os fóruns online dissecam cada fissura na sua relação. Um tópico viral de um conhecido analista da realeza resumiu o clima de forma direta. William já não está zangado. Ele desistiu de tentar. Harry escolheu o seu caminho e isso levou-o para longe de tudo o que um dia protegeu. A opinião pública reflete este sentimento. As sondagens mostram que 62% dos britânicos se inclinam para William, acreditando nas decisões de Harry. As entrevistas públicas, as revelações nas suas memórias e o afastamento da instituição enfraqueceram a estabilidade num momento frágil para a monarquia. Ainda assim, Harry ainda conta com apoiantes fervorosos que defendem que a pressão implacável dos mídia e as rígidas tradições reais o levaram a agir por instinto de sobrevivência. À medida que William assume cada vez mais o papel de conselheiro de Estado enquanto o pai se submete a tratamento, o fantasma da sua ligação quebrada com Harry paira sobre cada compromisso oficial. Alguns comentadores chegam mesmo a questionar em voz alta:
Será que o suplente se tornou a lâmina silenciosa que paira no ar? E, se assim for, será possível desfazer o dano? O palácio permanece aparentemente calmo, mas a porta fechada. A tensão ferve como uma tempestade invisível. O reinado de Carlos III, que se esperava que inaugurasse uma monarquia moderna e eficiente, desenrolou-se, em vez disso, sob a sombra das fragilidades pessoais. O seu diagnóstico em fevereiro de 2024 transformou o sofrimento privado numa preocupação nacional. No final de 2025, as atualizações sobre a saúde do monarca de 77 anos eram limitadas, mas sinceras. Durante uma visita ao hospital em setembro, brincou gentilmente com outros pacientes. Ainda estou aqui a lutar. Embora aqueles que lhe eram próximos percebessem o peso por detrás das suas palavras. Os médicos dizem que o seu estado é estável e está a ser cuidadosamente controlado, mas os rumores no palácio revelam um sofrimento mais profundo. Dizem que as noites em branco não são apenas o resultado do tratamento, mas também da tensão emocional que se estende pelo Atlântico. Carlos e Harry reconstruíram lentamente os seus laços após a morte de Diana, formando um vínculo tardio, mas significativo, de pai e filho. Mas as representações de Charles em entrevistas e dramatizações, particularmente aquelas que o retratavam como distante, foram extremamente dolorosas. A tempestade mediática que se seguiu apenas intensificou feridas antigas. Em meados de 2025, Charles começou a delegar mais responsabilidades em William e a pressão tornou-se evidente. Os observadores notaram cancelamentos ocasionais, uma presença mais enxuta em eventos oficiais e um raro discurso em abril, no qual admitiu enfrentar dias difíceis sem mencionar as tensões que contribuíram para isso. A situação agravou-se ainda mais com as especulações sobre o papel de Meghan na crescente divisão familiar, alimentando debates, suposições e manchetes intermináveis que apenas intensificaram o sofrimento da família. Com a saúde do rei a vacilar e as feridas antigas a aprofundarem-se, será que esta crise familiar unirá os irmãos ou os levará a um ponto de não retorno? A monarquia, a tempestade de Sussex e um reino à beira do abismo. O rei Carlos, que acompanhou orgulhosamente Meghan ao altar em 2018, imaginava-a como uma lufada de ar fresco, uma figura que poderia modernizar a monarquia e ligá-la a um público global mais jovem. Mas, com o passar dos anos, os seus comentários pós-realeza, desde reflexões incisivas em podcasts sobre o preconceito até aos projetos filantrópicos inconsistentes dela e de Harry, sob a gestão de Archewell, tornaram-se combustível para uma máquina de tabloides ávida de conflitos. Cada palavra, cada silêncio, cada rumor era absorvido por Charles, que parecia levar cada manchete para o lado pessoal, como um homem que tenta manter toda a instituição unida com as suas próprias mãos. Uma sondagem da Commonwealth de 2025 só aumentou a pressão. 55% dos inquiridos questionaram se a monarquia ainda tinha valor, com alguns analistas a atribuir a culpa ao que chamaram de perturbação causada pela distância do Sussex. Uma narrativa impulsionada por críticos que interpretaram os seus comentários vindos do estrangeiro como golpes subtis contra a coroa. Entretanto, a rejeição do recurso de segurança de Harry em tribunal acrescentou uma dolorosa camada de ironia. O filho que disse ter fugido para se proteger estava agora, intencionalmente ou não, a aumentar o estresse de um pai já debilitado pela doença. William, profundamente consciente da vulnerabilidade do pai, carregou esta tensão como um fardo secreto. Fontes próximas do palácio falam de telefonemas noturnos. A voz de Charles, cansada pelo tratamento, pedia união, apenas para que outra entrevista ou comentário da Califórnia desencadeasse mais uma tempestade mediática. Quando o polêmico vídeo do ultimato finalmente apareceu online, fontes afirmam que tinha a aprovação do rei. A sua saúde não aguenta mais golpes, sussurrou um assessor. Ele precisava que William assumisse o controle. A simpatia pública rapidamente se voltou em torno de Charles. Os apoiantes online inundaram as redes sociais com a hashtag Orar pelo Rei, partilhando fotos comoventes dos seus esforços ambientais, agora ofuscados por um escândalo crescente. A equipa de Harry respondeu com mensagens enfatizando a família em detrimento das instituições, fazendo eco das suas entrevistas de 2025, embora muitos tenham sentido que estas palavras soavam dolorosamente vazias, dado que o rei enfrentava o isolamento no seu momento de maior vulnerabilidade.
As informações médicas sugerem que o tratamento de Charles continuará até 2026 e, a cada atualização, a sombra sobre o seu reinado prolonga-se. Alguns questionam-se se esta crise irá consolidar a união da família Windsor ou destruí-la de formas irreparáveis. Neste contexto, o próprio vídeo tornou-se a faísca que acendeu a floresta. Quando William apareceu no ecrã naquela manhã nebulosa de novembro, a sua mensagem não era uma emoção expressa à pressa. Foi meticulosamente planeado, a Monaco Take, filmado com o olhar estratégico de Catherine e a aprovação hesitante de Charles. William interpretou-o com uma calma controlada que roçava o gélido. As suas pausas eram calculadas. O seu olhar fixou-se na câmara com uma clareza que parecia dirigida diretamente a Harry. "Acabou para mim e para Catherine", disse, não em voz alta, mas com uma certeza que ressoava mais alto do que a raiva. Era um rompimento definitivo com uma irmandade forjada na dor. Ao mencionar que tinha plena autoridade, insinuou uma delegação alargada do rei ao abrigo das disposições constitucionais vigentes. Isto alimentou intermináveis especulações parlamentares. E depois veio a tênue, mas inconfundível, alusão ao escândalo Epstein. Embora nenhuma acusação contra Meghan tenha sido comprovada, antigos rumores de fóruns marginais ressurgiram instantaneamente, inflamando um frenesim que varreu as redes sociais. À medida que as tensões aumentam e a força do rei diminui, será que esta medida decisiva estabilizará a monarquia ou desencadeará uma crise que ninguém conseguirá conter? O ponto de ruptura, por detrás do ultimato. Os sussurros espalharam-se como trovões pelos círculos reais no momento em que a dura declaração de William foi para o ar. A sua referência a Meghan, sobretudo a parte que insinuava a sua ligação aos círculos do SAS e ao escândalo Epstein, há muito ameaçado, não foi apresentada como um facto nem como uma acusação, mas como uma recordação dos rumores que circulam há anos em certos grupos sociais da elite. Estes rumores, não comprovados e frequentemente exagerados pelos comentadores marginais, ressurgiram subitamente como uma potencial mancha na frágil reputação da coroa. William nunca explicou os detalhes, mas a simples implicação foi suficiente para causar ondas de choque no parlamento, nas redes sociais e em todas as redações de notícias do mundo. Em poucas horas, os comunicados do palácio circularam entre os membros do parlamento, sublinhando que a monarquia já não se podia dar ao luxo de correr riscos à sua reputação associados aos Sussex. De repente, a ideia de uma nova legislação, algo semelhante à destituição do príncipe André em 2022, já não parecia impossível. Os comentadores debateram se os títulos poderiam ser restringidos, reduzidos ou até mesmo totalmente revogados. A pressão aumentou e as consequências pareciam mais próximas do que nunca. Em Montecito, o impacto foi imediato. Harry permaneceu em completo silêncio. Um silêncio mais eloquente do que qualquer declaração que pudesse ter feito. O seu porta-voz emitiu um comunicado categórico, mas na internet a tempestade foi imparável. Os apoiantes de Sussex inundaram o X com acusações de bullying e crueldade direcionada. Entretanto, o site Archewell de Meghan ficou embaixo devido a uma onda de acessos, com um aumento de quase 20% nas doações, à medida que os seguidores solidários se juntavam a ela. Do outro lado do Atlântico, os apoiantes de Williams responderam com títulos como "A Coroa Contra-Ataca". Outros, como o The Guardian, criticaram o discurso como autoritário e prepotente. Mas uma coisa era clara. A mensagem teve repercussão global. A presença serena de Catherine ao lado de William tornou-se um foco por si só. O seu aceno firme ao mencionar as consequências sinalizava uma resolução partilhada, uma união forjada através das suas próprias batalhas contra a doença e semanas de reflexão. Fontes internas revelaram posteriormente que ela ajudou a moldar o guião, suavizando a fúria de William com camadas de contenção para que a sua mensagem soasse firme e não imprudente. Entretanto, o parlamento fervilhava de especulações. Um projeto de lei de iniciativa parlamentar que propunha novas regras para a segurança dos Sussex começou a ganhar força, ecoando as derrotas judiciais anteriores de Harry. A acusação de mentiras foi a que mais feriu, reabrindo feridas antigas e dramatizadas pela Netflix. Até o podcast de Harry de 2025, onde admitiu ter exagerado alguns detalhes para causar impacto emocional, alimentou ainda mais a controvérsia, reforçando a crença de William de que as histórias sobre os Sussex estavam a minar a monarquia de propósito. Na internet, os analistas dissecavam o vídeo quadro a quadro. Uma das pessoas apanhou William a rodar o anel, um sinal subtil de tensão.
com mais de 10 milhões de visualizações. O Ultimato deixou de retratar Harry e Meghan como exilados e passou a apresentá-los como adversários. Mas para compreendermos realmente como se formou este momento explosivo, precisamos de refazer o longo caminho de revelações de Harry. As escolhas que construíram estas barricadas e colocaram os irmãos em rota de colisão. E estas respostas podem chocar-te ainda mais. Mas agora que este ultimato foi divulgado publicamente, paira uma questão sobre a monarquia como uma tempestade iminente. Será este o momento que finalmente obrigará a família real a escolher entre a união ou a ruptura definitiva? A ascensão de Meghan e os rumores que desencadearam a cisão. Nos anos que antecederam a crise atual, a divisão na família real aprofundou-se não por um único acontecimento, mas através de um fluxo implacável de entrevistas, documentários e reportagens que se acumularam até que a barragem finalmente se rompeu. A entrevista de Oprah em 2021 foi o primeiro grande choque, com Harry e Meghan a levantarem alegações de racismo dentro da instituição. A resposta invulgarmente firme de William, definitivamente não somos uma família racista, foi um momento que revelou o quão abalado o palácio tinha ficado. Marcou o início de um raro braço de ferro público entre irmãos que, outrora, tinha ultrapassado juntos o luto. Isto foi apenas o início. Os teasers do livro de memórias de Harry, previsto para 2021, prometiam verdades incômodas. E a série da Netflix sobre Harry e Meghan, de 2022, intensificou tudo. A produção de 6 episódios misturou imagens caseiras com novas acusações contra o palácio, atraindo 28 milhões de espectadores na sua primeira semana. Enquanto os apoiantes elogiaram a sua honestidade, os críticos atacaram-na por distorcer os fatos e promover uma narrativa com o objetivo de ferir. Depois veio Spare, em janeiro de 2023, um livro que vendeu 3,2 milhões de cópias nos seus primeiros 7 dias e consolidou a divisão. Dedos congelados no casamento de Carlos, William terá chamado Meghan de difícil. O escândalo dos trajes nazis voltou à tona. Cada capítulo alimentava manchetes que aumentavam o cansaço do público. Harry acreditava estar a partilhar a sua verdade, mas muitos viam as histórias como reaberturas desnecessárias e dramáticas de feridas antigas. Em 2025, os rumores de um segundo livro de memórias só vieram piorar a situação do casal. As sondagens mostraram a popularidade de Harry no Reino Unido a cair para 35%, com os índices de aprovação de Meghan a caírem ainda mais. A sua empresa de mídia, a Archewell, outrora considerada uma potência em inspiração e ativismo, enfrentou dificuldades devido a atrasos, processos judiciais e projetos cancelados. Um livro infantil foi paralisado. Um contrato com a Netflix foi flexibilizado. Até a derrota judicial de 2024 sobre a segurança no Reino Unido os fez parecer isolados, com os críticos online a ridicularizá-los com rótulos duros. Ainda assim, milhões ouviram. O podcast sobre saúde mental lançado em 2025 atraiu mais de 15 milhões de ouvintes, misturando confissões emocionantes com críticas subtis à família real. Para os apoiantes, a abertura de Harry ecoou a entrevista de Diana ao programa Panorama em 1995, intitulada Verdade contra o Poder. Para outros, pareceu um ataque implacável à própria instituição que jurou proteger. Uma sondagem da YouGov, realizada após o vídeo do ultimato de William, mostrou que 68% dos britânicos acreditavam que as revelações de Harry prejudicaram a reputação da monarquia na defesa da saúde mental. O que é irônico tendo em conta o seu papel na fundação da Invictus. O cansaço começava a instalar-se. A confiança estava a esvair-se. E a paciência de William, já bastante testada, esgotou-se finalmente. Agora, os holofotes viram-se para Meghan, a mulher cuja chegada um dia prometeu renovação, mas que agora se encontra no centro da tempestade. Nascida em 1981, filha de um diretor de iluminação e de uma assistente social, cresceu entre privilégios e ambição. Destaque na Little Red Schoolhouse. Licenciada pela Northwestern University e ex-estagiária da embaixada na Argentina, a sua vida era um misto de determinação e glamour. O seu encontro com Harry no Soho House em 2016 deu início a um romance relâmpago que a levou dos estúdios de Toronto diretamente para séculos de tradição real. Mas como é que esta apresentação de conto de fadas se transformou na controvérsia que alimenta o atual impasse real? À medida que o ultimato se intensifica e as acusações se aprofundam,
Uma questão ofusca agora todas as manchetes. Será Meghan realmente a catalisadora desta crise real ou simplesmente o para-raios de uma família já fragilizada internamente? O impacto de Meghan e a tempestade que se seguiu. O casamento real de Meghan em 2018, com direito a um animado pregador americano e ao seu elegante vestido Givenchy, foi celebrado como uma ousada mudança para uma monarquia moderna. Mas, mesmo assim, tênues sinais de conflito começavam a surgir por baixo da superfície. William terá manifestado preocupações iniciais sobre a aparente independência de Meghan, preocupações que mais tarde se refletiram, ainda que de forma esporádica, em relatos sobre desentendimentos relativos a acordos pré-nupciais, contratação de pessoal e expectativas dentro do palácio. Inicialmente, Meghan ficou impressionada com a sua determinação. Os seus primeiros projetos de caridade, desde obras de infraestruturas ao abrigo de animais Mayhew, retrataram-na como uma duquesa trabalhadora e ansiosa por fazer a diferença. Mas, no final de 2019, rumores vindos do palácio sugeriam que ela era difícil. De repente, os tabloides atacaram-na. Duquesa difícil tornou-se uma expressão tantas vezes repetida que acabou por pegar justa ou não. Depois de Harry e Meghan se terem afastado em 2020, a história dela mudou. O empoderamento tornou-se a sua mensagem. A entrevista com Oprah em 2021 abriu uma janela para os seus sentimentos de isolamento. Em 2022, a sua série do Spotify, Archetypes, recebeu elogios pelos seus temas instigantes, mas também críticas pelos atrasos e problemas de produção. Em seguida, veio a sua marca de estilo de vida de 2024, American Riviera Orchard. Os seus frascos de geleia, lançados em versão beta e enviados para celebridades, atraíram uma enorme atenção e conquistaram 100 mil registros. Mas até isso gerou suspeitas, incluindo debates online sobre possíveis preocupações da SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A repercussão online aumentou após o vídeo do ultimato de William. Em poucas horas, mais de 2 milhões de publicações giravam em torno da frase "Meghan é o problema", misturando a admiração pela sua compostura com acusações de oportunismo. A sombra dos rumores sobre Epstein, desmentidos vezes sem conta, ainda persistia teimosamente em alguns cantos da internet. Tudo começou com um documento de 2021, no qual Johanna Schauberg solicitou o depoimento de Meghan durante o caso do príncipe André, embora Meghan não tivesse qualquer envolvimento. Mesmo assim, o rumor transformou-se em algo tóxico. O vídeo de Williams reacendeu a controvérsia simplesmente ao insinuar ligações, sugerindo uma espécie de sobreposição social nos círculos de Hollywood, sem especificar nada. Os defensores consideraram-no uma difamação direcionada. Os críticos ligaram-no a uma narrativa mais ampla de acesso privilegiado. Meghan respondeu com o seu habitual tom calmo, através de uma declaração da Archerwell a falar sobre cura, e não sobre danos, e recebeu 500 mil de gostos. No entanto, as sondagens ainda revelavam uma verdade mais fria. 52% dos britânicos consideravam-na a raiz da ruptura na família real. A sua vida tranquila em Montecito, criando Archie e Lilibet, contrastava fortemente com a imagem de alguém que supostamente tinha forçado a sua entrada na vida da realeza. No entanto, um facto permanece. Meghan mudou a monarquia, para melhor, para pior ou simplesmente para sempre. Mas onde é que isto deixa William e Catherine, o pilar da família? Agora lançados no olho do furacão? O lado deles nesta saga, mais incisivo, mais emotivo e mais revelador, está logo à frente. À medida que a poeira sobe, uma questão paira no ar. Será a sua determinação suficiente para manter unida uma monarquia em crise? A firmeza de William e Catherine. A vida em Adelaide Cottage oferece um refúgio acolhedor para William e Catherine. Rodeados por George, Charlotte e Louis. Os momentos em família, os pequenos almoços divertidos, os passeios pelo jardim e as histórias antes de dormir ancoram o casal no meio da turbulência da realeza. Mesmo com a expansão do papel público de William, as suas iniciativas para 2025, que vão desde centros de saúde mental a programas para pessoas em situação de sem-abrigo, sinalizam uma monarquia moderna com propósito, visão e consciência social. No entanto, cada passo dado é ofuscado por críticas persistentes do campo de Sussex, alfinetadas súbitas que ameaçam desestabilizar a imagem progressista que cultivam. Nas redes sociais, os fãs mobilizaram-se.
Hashtags como Team Wales aumentaram 300% após o vídeo do ultimato real, uma demonstração visível do seu apoio. Fontes internas revelam os planos discretos, mas metódicos, de William nos bastidores, agilizando os despejos em Frogmore, revendo títulos inativos e reestruturando privilégios, tudo com o objetivo de proteger a monarquia durante a fase vulnerável da saúde de Carlos. A influência de Catherine é igualmente vital. A sua presença no vídeo do ultimato, calma, mas firme, impediu que os ataques pessoais ensombrassem a defesa institucional. Os seus discursos em 2025 sobre a educação de infância contrapõem subtilmente a narrativa dos Sussex, de uma experiência real aprisionada, destacando a alegria, o serviço e o compromisso familiar. As sondagens sugerem que 71% dos britânicos veem agora William e Catherine como o futuro da monarquia, em comparação com apenas 22% para Harry. Mesmo assim, a tensão persiste. Segundo consta, William ficou furioso com os planos vazados para o regresso parcial de Harry em 2025, o que demonstra uma ruptura que dificilmente será sanada. Fontes descrevem a presença estabilizadora de Catherine como crucial, protegendo George dos ecos da controvérsia sobre a segunda esposa e mantendo a vida familiar intacta no meio do caos público. Juntos, William e Catherine redefinem o dever, dando prioridade à vigilância em vez da vingança, uma guarda ponderada da tradição e do legado. À medida que o parlamento se mobiliza, as implicações mais vastas tornam-se evidentes. As audições de dezembro de 2025 sobre a segurança da família real, motivadas pelo ultimato, levam os parlamentares trabalhistas a exigir auditorias de equidade nos títulos. Possíveis respostas de Harry, como uma sequência das suas memórias ou uma contestação legal, pairam sobre a família, enquanto a opinião pública se inclina para medidas punitivas, com 65% a favor da revogação dos títulos. O estado de saúde de Carlos, estável, mas frágil, intensifica os rumores sobre a regência e acelera a pressão de William por uma monarquia mais enxuta e resiliente. Enquanto isso, Meghan prospera nos seus empreendimentos americanos, incluindo uma série da Netflix sobre resiliência. Os rumores, como o de Epstein Link, proliferam na sombra, exigindo uma condução jurídica cuidada. Os britânicos mais jovens questionam cada vez mais a relevância da monarquia, mas a simpatia global pela família Sussex mantém-se, mantendo o discurso público polarizado. A popularidade de William e Catherine dispara para 75%, posicionando a sua digressão de 2026 como um possível recomeço. A coroa, mais enxuta, marcada por cicatrizes, mas resilient, permanece sob o comando de um herdeiro que escolheu o confronto em vez do colapso. Charles observa de Balmoral, esperando silenciosamente que a paz ainda possa chegar à família nos seus últimos anos. Mas, à medida que o cenário dos Windsor se transforma, uma questão permanece. Será que a vigilância de Guilherme e Catarina irá realmente garantir o futuro da monarquia? Ou será que antigas fissuras se aprofundarão sob a pressão? O impacto de Meghan Markle na família real. Harry já foi o adorado príncipe reserva, o príncipe vivaz e encantador que conquistou o coração do mundo. Mas tudo mudou com Meghan Markle. De repente, momentos familiares privados tornaram-se públicos. Livros, entrevistas, especiais da Netflix, narrativas cuidadosamente construídas, envoltas em vitimização, tudo concebido para remodelar percepções e reivindicar influência. Um padrão claro emerge. A comercialização agressiva de Meghan começou apenas após a morte da rainha Isabel. A falecida rainha tinha proibido a monetização de títulos reais para proteger a dignidade da coroa. No entanto, postumamente, Meghan lançou podcasts como Archetypes, produtos com a sua marca e empreendimentos ligados a ligações com a realeza. Uma audácia desafiadora, quase jubilosa. Os críticos dizem que é oportunismo, transformando o privilégio em lucro e o legado em negócio. Rumores de ligações a Epstein, alegada sabotagem familiar e a disseminação de mentiras agravaram a percepção. A falecida rainha terá lamentado estas mentiras, intensificadas pela influência de Meghan sobre Harry. Aquilo a que alguns chamavam apoio tornou-se conivência com a destruição. Um padrão de ambição calculada que utilizava os laços reais para obter vantagens, descartando a lealdade. William e Catherine, por outro lado, enfrentam escândalos e defendem as regras da coroa. As ações de Meghan entram repetidamente em conflito com a tradição, deixando o público a ansiar por estabilidade.
O contraste é gritante. Liderança baseada em princípios versus ruptura calculada. Chega! Então, acha que o ultimato vai sanar a ruptura ou acelerar o colapso da monarquia? Partilhe a sua opinião abaixo. Se isto lhe interessou, faça like. Partilhe e subscreva para mais histórias dos bastidores do mundo da realeza.